Olha, hoje a gente traz um assunto importantíssimo aqui no Balanço Geral: o direito do trabalho. Sobre esse assunto eu converso com o professor de Direito Trabalhista do curso de Direito da Universidade Tiradentes, o professor Ricardo José das Mercês Carneiro. Professor, obrigado por estar aqui ao vivo conosco. Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Boa tarde. É uma satisfação muito grande estar aqui. Vamos então às perguntas feitas pelo povo. Tainara Aragão, bairro Coroa do Meio. Ela pergunta o seguinte: a empresa está me devendo a segunda parcela do 13º de 2024. Acho que foi um erro do RH, mas apenas comigo. O que o Ministério Público do Trabalho pode fazer para me ajudar? Bom, nesse caso específico da Tainara, o grande problema que a gente tem é que a demanda, na forma como ela apresentou, é uma demanda de caráter individual. Então, cabe a Tainara tentar, na hora de formular a sua denúncia no Ministério Público do Trabalho, tentar demonstrar que essa é uma postura da empresa. Como pelo que ela narrou, só aconteceu com ela, infelizmente, para esse caso, ela procura o sindicato ou ela vai diretamente na Justiça do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, para esse tipo de demanda, sendo Tainara maior e capaz, não tem o que fazer. Como ela disse, como foi só com ela, então Exato. Possivelmente pode ter sido um erro, né? Tem mais perguntas aqui. Jorge Araújo, do bairro Cidade Nova. Sou servidor público e a entidade em que trabalho incentiva a prática de assédio pelo meu chefe. Ele assedia todos os meus colegas. Posso denunciar ao Ministério Público do Trabalho? O que devo fazer? Bom, essa é uma situação diferente da situação anterior. Aqui estamos diante, primeiro, de um servidor público e a gente tem talvez uma impressão equivocada de que servidor público não pode demandar no Ministério Público do Trabalho e na Justiça do Trabalho. Em matéria de meio ambiente do trabalho, pode, súmula 736 do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso, como ela diz, é uma conduta do chefe em relação a todos os trabalhadores. Então, dentro dessa perspectiva, ela denuncia ao Ministério Público do Trabalho, tomando cuidado, Fábio, de falar os fatos e não tentar qualificar a conduta como assédio. Porque hoje uma prática muito comum é o trabalhador aparecer no Ministério Público e dizer: fui assediado. Fui assediado, não afirmou nada para o Ministério Público. É preciso que ele narre as condutas. E o que seria assédio? Por exemplo, toda conduta reiterada, toda conduta repetitiva, que, por exemplo, busque causar menoscabo àquela pessoa no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, eu coloco um apelido jocoso para uma pessoa, um apelido que ela não gosta, e fico repetindo o tempo inteiro no trabalho. Ou eu fico, por exemplo, limitando a ida de uma grávida ao toalete, ao banheiro, porque digo, aqui são 2 ou 3 vezes de ida no banheiro. Ou seja, você está desumanizando esse trabalhador, porque a situação de um homem que não vai ter biologicamente condição de sofrer, passar por uma gestação, é completamente diferente, por exemplo, da situação de uma mulher grávida ou de uma pessoa que padeça de uma infecção urinária, para dar um exemplo. Então, a situação tem que ser analisada caso a caso. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. João Santos, bairro Olaria. Trabalho como auxiliar de serviços gerais e a empresa avisou que a partir do mês que vem vou ter que abrir uma empresa para poder continuar trabalhando lá. Eu teria que ser pessoa jurídica, nem sei o que é isso. Vou perder os meus direitos? Aí estamos falando de uma questão que está super na ordem do dia, que é a questão da pejotização. Vejam, em especial a partir da reforma trabalhista de 2017, não se pode dizer que é proibido trabalhar através da abertura de uma pessoa jurídica. Só que isso precisa ser vantajoso para o trabalhador. Isso precisa ser uma opção do trabalhador e não uma escolha da empresa, como infelizmente vem acontecendo com profissionais, por exemplo, de limpeza urbana e auxiliares de serviços gerais. Essas são pessoas que recebem muito pouco e precisam da garantia dos direitos. Salário mínimo, piso salarial, férias, 13º salário. Essa pessoa está sendo obrigada a se pejotizar. Isso é ilegal e, nesse caso concreto, ela deve ou denunciar no Ministério Público do Trabalho ou ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho. Lembrando que, atualmente, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de todos os processos trabalhistas que enfocam o tema pejotização. Então, se a pessoa ajuizar a ação, vai saber que vai demorar um pouquinho de ser julgado. Vai ter que esperar o Supremo se posicionar. Tem que esperar o Supremo se posicionar. Tem mais perguntas aqui, vamos lá.
Jailson Couto, lá do Fernando Collor, da minha terra. Socorro, trabalho na construção civil. Meu chefe disse que os EPIs só vão chegar em setembro, mas ele quer que eu trabalhe em uma altura sem os EPIs. Posso me recusar a trabalhar nessas condições? O Jailson, você não só pode, você deve se recusar a trabalhar nessas condições. A sua vida está em primeiro lugar e, inclusive, existe autorização dentro do ordenamento jurídico para toda vez que a empresa colocar em risco a vida e a saúde do trabalhador, o trabalhador tem o direito de se recusar, até porque entre os valores constitucionalmente assegurados, vida e saúde estão num patamar muito diferente do patamar do ganho patrimonial que o empregador pode ter com o trabalho. E também esse empregador do Jailson precisa ficar atento, porque a fiscalização do trabalho, o Ministério Público do Trabalho e uma eventual ação trabalhista podem ter sejam indenizações bem pesadas por conta de situações como essas. Vamos lá, mais perguntas. A Joana Nascimento de Itabaiana, meu chefe vive me dando cantadas, encostando o braço no meu corpo e me enviando mensagens sensuais, por e-mail e também pelo Zap. Não aguento mais. O que o Ministério Público do Trabalho pode fazer nesse caso, que infelizmente é algo muito recorrente? Pronto, esse é o exemplo perfeito de como se deve denunciar alguma coisa no Ministério Público do Trabalho ou como se deve apresentar uma determinada temática na Justiça, apresentando os fatos. A pessoa que noticiou, ela trouxe fatos que são categorizados juridicamente como assédio sexual. Então ela narrou o tocar no braço, as mensagens de e-mail, as mensagens do WhatsApp, tudo isso é assédio sexual. Então a pessoa tanto pode comunicar ao seu sindicato para ver se administrativamente o sindicato consegue demover esse chefe específico, traz a questão à empresa, pode denunciar ao Ministério Público do Trabalho e aqui para o Ministério Público do Trabalho já passo um dos canais importantes, que é o site www.prt20.mpt.mp.br, onde as pessoas podem denunciar, inclusive com garantia de sigilo em relação à sua identidade e pode também propor ação na Justiça do Trabalho. Mas lembrando que o ideal é que se consiga corrigir essa postura dentro da empresa, porque um trabalhador, uma trabalhadora, como é o caso, assediada, já é uma vítima. Essa pessoa não tem indenização que compense o sofrimento que uma pessoa dessa passa. Mas a última pergunta aqui, vamos lá? Acabou, né? Acabaram então as perguntas. Eu quero agradecer ao senhor, acho que é um tema muito importante, é um tema recorrente, são fatos do dia a dia dos trabalhadores. Que bom que o senhor esteve aqui hoje. Transmita a todos da Universidade Tiradentes os nossos parabéns pelos 45 anos do curso de Direito e uma ótima tarde para o senhor. Muito obrigado, boa tarde a todos e podem nos encontrar tanto na graduação do curso de Direito da UNIT quanto na pós-graduação. Procurem os cursos no site.